Conversamos a partir de agora, aqui em conjuntura, pela TV Mar, canal 25 da NET, com o deputado federal Maurício Quintela, do PR, ele que até pouco tempo atrás era ministro dos Transportes do governo do presidente Michel Temer. Maurício, bem-vindo aqui à nossa conjuntura. Bem, obrigado, Flávio. Uma pergunta até que óbvia, a partir de quando você realmente sentiu que o prefeito Rui Palmeira não seria candidato a governador? Eu pergunto isso porque foi criada uma expectativa muito grande em torno disso e somente recentemente, há cerca de um mês e meio atrás, que ele veio dizer que não era candidato. A partir de quando você, como político, ficou sabendo que o Rui não seria candidato, ele que era até então um seu aliado? Bom, primeiro eu queria saudar os telespectadores, né, da TV Mar, agradecer a você, Flávio, pelo convite, também aqueles que nos assistem pelo Gazeta Web, e dizer que é uma satisfação estar mais uma vez aqui, né, no programa. Bom, eu só senti que o prefeito não seria candidato, né, ao governo de Alagoas do dia em que ele anunciou, né? Nós víamos conversando muito frequentemente, né? Não só eu com o prefeito de Maceió, mas com o vice-prefeito, com todos aqueles que faziam parte daquele grupo político. E o Rui sempre demonstrou muita vontade de disputar o governo de Alagoas, né? Só que a conjuntura não ajudou, Flávio. Não ajudou e o caso de Maceió ele acabou se repetindo, né, em várias capitais, em vários estados brasileiros. O prefeito de João Pessoa, né, não se desincompatibilizou para disputar a eleição na Paraíba, o de Campina Grande. O prefeito de Salvador, ACM Neto, no último dia, acabou desistindo também, o de Araguaína. E isso se dá e se deu muito pelas regras eleitorais que ficaram postas. Uma eleição muito curta, onde o prefeito precisa renunciar ao cargo, ainda com quase 3 anos de mandato, para disputar uma eleição com o governador, sentado na cadeira, administrando, executando, inaugurando obras. As regras de financiamento também muito complexas e difíceis. Então, não é fácil para hoje um prefeito, ou qualquer outro candidato, disputar uma eleição com o governador. E no caso de Alagoas, isso ainda era mais difícil, porque o governador Renan Filho é um governador extremamente bem avaliado. É um governador jovem, da mesma geração que o Rui, dinâmico, que tem feito um bom governo em Alagoas, com uma avaliação positiva em todas as áreas. E as pesquisas mostravam claramente que havia um sentimento muito claro da população em manter o apoio ao governo do Estado. As pessoas queriam o Rui administrando Maceió, e o governador do Estado continuando a sua administração aqui em Alagoas. Eu acho que isso pesou muito. E aí há também outras questões. Houve algum ponto específico assim, que ele tenha colocado para você, não? Não, ele fez uma avaliação, ele vinha avaliando. O Rui, nós temos que ser muito justos com ele, porque ele em momento nenhum disse que seria candidato a governador. Ele sempre nos colocou que estava analisando e que o prazo dele era o prazo final para a desincompatibilização. Então, o Rui não enganou ninguém, absolutamente. Muito pelo contrário, e tomou uma decisão baseada na realidade eleitoral que ele iria enfrentar. Ele está praticamente recém-eleito para um segundo mandato. O primeiro ano não foi um ano fácil para a Prefeitura de Maceió, foi um ano com muita restrição financeira, um ano de crise no país inteiro. Nós tivemos um inverno muito rigoroso em Maceió. E ele se sentiu compromissado em continuar o seu trabalho, em administrar a cidade, entregar uma Maceió melhor do que a que recebeu. E para isso ele precisava dar continuidade ao seu trabalho. Ele iria para uma eleição realmente com muitas dificuldades. E além do mais, não se deu o conforto necessário que ele precisava para disputar uma eleição com tranquilidade. E como é que fica a sua relação política com o prefeito Rui Palmeira? Bom, a minha relação política com o prefeito Rui Palmeira é a melhor possível. O Rui não só tem uma relação pessoal, de amizade com ele, mas o apoiei nas 2 eleições para prefeito de Maceió.
Nós fomos contemporâneos de Câmara Federal. O Rui é um homem de bem, sério, muito bem intencionado. Aonde eu puder, ajudar Maceió, eu vou ajudar. Ajudei muito, no período em que estive como deputado federal e como ministro dos transportes. Nós temos obras importantíssimas sendo realizadas aqui em Maceió. Eu cito algumas aqui, Flávio, só para relembrar. Nós estamos fazendo a segunda etapa da dragagem do Porto de Maceió. É uma obra de mais de 40 milhões de reais, que será concluída agora no final de junho, que vai tornar o nosso porto novamente competitivo, vai possibilitar a chegada de novos navios de cruzeiro, a retomada de linhas que perdemos, ou seja, mais turismo, mais impostos, mais geração de emprego. Nós vamos agora, licitamos e vamos começar a construção do nosso terminal de passageiro também do porto. Nós estamos construindo o viaduto da Polícia Rodoviária Federal, uma das maiores obras viárias aqui da capital, que vai eliminar um dos maiores pontos críticos que nós temos aqui. Assinamos um convênio e sexta-feira, dia 11, agora, o ministro dos Transportes, nós já anunciamos, mas o próprio ministro dos Transportes vem a Maceió para anunciar um investimento de 40 milhões de reais em toda a recuperação viária da Avenida Fernandes Lima, Avenida Durval de Góes Monteiros, até a entrada da Ceasa, lá na parte alta de Maceió, e também da Via Expressa, da ladeira do Catolé até o Barro Duro, ou seja, são as duas BRs que adentram a nossa capital, elas serão totalmente recuperadas com recursos do Ministério dos Transportes. Então, nós temos parcerias em várias, ajudamos no VLT de Maceió, fizemos a doação daqueles galpões hoje que servem para a chegada do VLT, acompanhamos todas as obras, ou seja, nós temos uma parceria. Fazemos parte do governo do prefeito Rui Palmeira, o PR hoje comanda duas secretarias bastante importantes, a Secretaria de Infraestrutura e a Secretaria, a Superintendência de Iluminação Pública. Então, nós temos uma parceria e eu espero que ela continue. Bem, o prefeito Rui Palmeira do PSDB que faz oposição ao governo Renan Filho, Aí eu lhe pergunto, e se cobrarem do prefeito, agora, quando se definirem um candidato de oposição, cobrarem dele fidelidade partidária? Como é que fica a situação? O PSDB ainda não tem um candidato majoritário, Eu tenho um amadurecimento necessário para, o PSDB lançando candidatura ao governo do Estado aqui em Alagoas, de oposição ao governador Renan Filho, agora fazendo parte do grupo político, nós vamos enfrentar uma eleição. Eu sou pré-candidato ao Senado ao lado do governador Renan Filho e do senador Renan Calheiros. É óbvio que eu vou entender qualquer posição política que o prefeito de Maceió, porventura, tiver. Eu jamais colocarei o Rui em uma situação difícil. E isso ele sabe, terá de mim total compreensão. Enquanto isso não acontecer, nós continuaremos, até o momento que ele achar conveniente, participando do governo e ajudando o Maceió. Mesmo que a gente venha, por uma conjuntura da política, a sair da administração, o Rui continuará contando com todo o meu apoio aqui em Maceió. Bom, e como é que se deu a adesão ao grupo do governador Renan Filho? Olha, não foi uma adesão, nós sempre tivemos com o governador uma boa relação, inclusive como ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, mesmo no momento do afastamento do governador Renan Filho, do próprio senador Renan Calheiros, do governo federal, fazendo oposição ao presidente Michel Temer, eu jamais misturei as coisas. O meu compromisso era com o Brasil, mas era principalmente com Alagoas. Eu fui ministro e tinha a plena convicção de que era uma grande oportunidade de ajudar o meu estado, e ajudamos muito Alagoas. Eu recebi o ministério com uma carteira de pouco mais de 400 milhões em obras contratadas e paralisadas. Deixei o Ministério com 1,3 bilhões de obras contratadas e retomadas em realização. Então, e durante esse período, nós tivemos uma relação com o governo de Alagoas absolutamente institucional. O governador participou de todas essas realizações, celebramos convênios importantes, como o viaduto da PRF, o governo do Estado participou na elaboração do projeto da Carié-Inajá,
dos aeroportos regionais, está cumprindo a sua parte, que é a definição de área, a desapropriação, né, elaboração de projetos. Né? O governo federal já garantiu os recursos para que a gente possa efetivamente começar os aeroportos de Maragogi, Arapiraca e Penedo. Ou seja, na medida em que o Rui resolve não ser candidato, eu não tinha motivo nenhum, né, para não apoiar, né, a candidatura à reeleição do governador Renan Filho. Né? Por tudo isso que eu já coloquei. Né? Eu nunca fiz oposição velada ao governo dele, muito pelo contrário, ajudei muito, né, o governador, principalmente na parte de infraestrutura. Para você ter uma ideia, nós temos inclusive números que são interessantes. Né? Na última pesquisa da CNT, Alagoas foi considerada a segunda melhor malha rodoviária do país, entre malha estadual e federal. Isso se deu porque nós trabalhamos em parceria, em conjunto, né? Uma malha suplementando a outra, uma obra sendo complementar da outra, trabalhamos isso com planejamento, com seriedade, em benefício da população. Então, eu não tinha porquê, né, não votar no Renan, passar 6 meses, né, esperando uma definição de uma candidatura que eu não sei nem se virá, não é? E se vier, né, eu não sei se será um candidato com as qualidades viável, administrativas e viável, né, como a do governador. Então, eu fiz uma opção, né, pelo meu estado para continuar trabalhando já imediatamente para ajudar Alagoas. Seus espaços com o Michel Temer estão mantidos? Sim, nós fazemos parte da base de apoio do governo federal. Né? Nós aqui, nós indicamos o DENIT, né? Nós temos a indicação do DENOX, e de pequenos outros espaços aqui no estado. Né? O governo federal não retaliou o governo de Alagoas em nenhum momento, né? Mesmo havendo divergência na política, muito pelo contrário. Não só o nosso Ministério, o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, que eu comandei por 2 anos, né, teve muitos investimentos em Alagoas, mas o Ministério do Turismo também, do ministro Max, né, foi um ministério que teve uma atuação importantíssima, né, aqui no Estado. O governo federal, o governo do presidente Michel Temer, em relação a Alagoas, né, ele prestigiou o Estado num momento muito difícil. Num momento de crise, um estado tão pequeno como o nosso teve 2 ministérios fundamentais em 2 áreas que são vitais para Alagoas, que é o turismo e a infraestrutura. Bem, você conseguiu transferir para o Renan, pai e filho, todos os seus apoios, todas as suas bases? Não, na verdade, grande parte da minha base política, né, prefeitos, vereadores, isso desde a eleição passada. Na eleição passada foi que eu tive muita dificuldade, né, porque eu não apoiei o governador Renan Filho e grande parte da minha base já o apoiava. Né? Agora eu não tive a menor dificuldade. Né? A minha base não só aceitou, a minha base ela sempre exigiu, ela pediu esse apoio. Então isso foi absolutamente tranquilo. O governador é bem avaliado em todas as regiões do estado, né? Tem apoio de quase a totalidade, né, dos prefeitos de Alagoas, quando não tem também da oposição. Né? Então, isso, ao contrário, facilitou bastante, né, esse projeto de pré-candidatura ao Senado. Você está ciente do desafio que tem pela frente de enfrentar 2 senadores em mandato ainda, né, que vão tentar a reeleição, enfrentar o ex-ministro também, inclusive da sua mesma geração, o Marcos Beltrão? Flávio, nada na minha vida foi fácil, né? Eu não tenho um pai político, meu pai, você conhece, é um professor, a minha mãe é uma médica do Estado, né? Também teve o seu consultório durante um bom tempo, mas é uma médica. Eu tive um avô que foi político, mas seu último mandato foi em 78, né? E tem uma família com tradição, o Ronaldo, o Theo, né? Cada um de um lado, mas nenhum dos dois me apoiou diretamente, nem na minha primeira eleição de vereador. Então, eu sempre tive que lutar muito para me eleger, por 2 vezes vereador de Maceió. Já saí de vereador, já fui direto para a eleição de federal, 4 vezes bem-sucedido, já estou no 6º mandato. E muita gente me pergunta, Maurício, você tinha uma eleição para deputado federal, né, muito consolidada. Como é que você deixa uma eleição dessa para ir disputar o Senado Federal, né, numa eleição que tem o senador Renan Calheiros, tem o senador Benedito de Lira, o Omar, que agora também me parece que é pré-candidato também ao Senado, enfim.
uma eleição de 2 vagas e muito difícil, uma eleição, sem dúvida, muito difícil. Mas eu acho, Flávio, primeiro que, por onde eu passei, eu cumpri com a minha missão. Eu fui 2 vezes vereador de Maceió, fui presidente da Câmara, conheço bem a pauta municipalista, depois me elegi deputado federal, fui tudo na Câmara dos Deputados, só não fui presidente, também nunca me candidatei, mas fiz parte da mesa, presidi comissão, fui líder do meu partido 2 vezes, fui ministro de Estado por 2 anos, uma pasta importantíssima. Acho que adquiri a experiência e a maturidade que me permitem dar um próximo passo. Tenho ouvido a população, feito pesquisas qualitativas que demonstram que o alagoano, como brasileiro, eles querem uma renovação na política. E eu me proponho a fazer pelo menos parte dessa renovação. Então, eu coloco o meu nome, vou para uma eleição, claro, muito mais difícil, com um risco muito maior, mas estou pronto para o debate. Para o debate, não só o debate local do meu estado, mas para o debate nacional. Acho que nós temos temas importantíssimos. O Brasil vive ainda uma das suas mais profundas crises econômicas, políticas e institucionais. Nós vamos precisar de um Congresso muito firme, muito maduro, nos próximos 4, 8 anos, para que o Brasil se reestabilize novamente. E acho que estou preparado para fazer esse debate, sim. Bom, mas o que foi que, de fato, pesou para a sua decisão de ser candidato a senador? Olha, Flávio, é como eu falei, eu já estou no 6º mandato, acho que eu me preparei. A tendência do ser humano, em qualquer atividade que ele faça, seja empresarial, uma autônoma, no campo da política, é avançar, é crescer. Isso, todo político deseja um dia governar o seu estado, governar a sua cidade, ir ao Congresso Nacional como deputado, como senador. Eu já passei por essas fases. Agora, acho que eu posso contribuir mais com o meu estado, com o meu país, no Senado Federal. Então, eu vou, por conta disso, pela experiência adquirida, pelos cabelos brancos já, que hoje eu detenho, eu acho que eu posso contribuir mais com o meu estado e com o meu país no Senado. Bem, uma das obras mais importantes durante a sua gestão como ministro dos Transportes foi exatamente a retomada da BR-101 aqui em Alagoas, principalmente no trecho de Maceió a Recife. Tem 2 pequenos trechos que não estão concluídos ainda, um nas imediações de Flecheiras e outro ali naquela região de Joaquim Gomes. De Joaquim Gomes, do Cocal, aquela região indígena. Eu lhe pergunto, existe algum compromisso do atual ministro de dar continuidade a essas obras? Existe, sim. Primeiro, nós temos uma decisão de governo de retomar a duplicação da BR-101 em todo o Nordeste. Ela foi paralisada de Pernambuco, do último trecho de Pernambuco até a Bahia. A primeira etapa da BR-101 ela começou pelos estados mais ao norte do Nordeste. Começou pela Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco. E quando chegou no final de Pernambuco e Alagoas, Sergipe e Bahia, na crise, ela foi paralisada. Nós ficamos com quase 5 anos com essa obra parada. Então, nós retomamos 9 lotes. O último lote de Pernambuco nós concluímos na nossa gestão. Concluímos esses últimos 2 lotes aqui de Alagoas, que liga Maceió até a divisa com Pernambuco, ou seja, hoje de Maceió a Recife, você vai na rodovia totalmente duplicada. Só aquele trecho de Joaquim Gomes, que é o trecho, são 11 quilômetros em área indígena. Nós já estamos adquirindo agora a primeira parte da compensação, que são equipamentos, caminhões, ônibus escolares, tratores, para poder fazer essa compensação. Deveremos levar isso ao comitê gestor, que acompanha essa questão do licenciamento, e a gente espera já agora, talvez em maio, mais tardar em junho, ter autorização da FUNAI com acordo das tribos indígenas, para que a gente possa começar aquela obra. A Flecheiras, ela foi concluída. O que aconteceu ali em Flecheiras, ela está interditada ali um pedacinho em Flecheiras, é porque foi detectada umas rochas em cima que poderiam deslizar com essas chuvas e causar um acidente. Então, está havendo um derrocamento dessas rochas para poder liberar a obra com tranquilidade. Mas a obra está concluída.
E ontem eu tive aproveitei o domingo, fui fazer algumas visitas na região ali de Junqueiro, Teotônio Vilela, São Sebastião. Fizemos uma vistoria também na obra, no eixo que eu chamo de eixo sul, em direção à divisa com Sergipe, e a obra está bem avançada. Daqui a 15 dias vamos liberar os primeiros 10 quilômetros duplicado entre Junqueiro e Teotônio Vilela, que estava paralisado, precisava ainda de alguns reparos, sinalização, questões de segurança, tinha alguns defeitos. Em 15 dias nós vamos liberar todo aquele trecho. E esperamos até agosto liberar mais 30 quilômetros totalmente duplicado, chegando já quase a São Miguel dos Campos. É uma obra de 2 anos, esses 2 trechos vai custar perto de 450 milhões de reais, mas os recursos estão todos garantidos no orçamento. Então, o ministro ele virá aqui na próxima sexta-feira, dia 11, ele vai fazer esse comprometimento público. Bem, deputado, em relação ainda à BR-101, mas não aqui em Alagoas, mas diz muito respeito a nós aqui em Alagoas, muitos de nós frequentemente viajando para Aracaju, viajando para Salvador, aquele trecho de Aracaju. Bom, o trecho de Aracaju... Queria dizer... Não, o trecho de Aracaju, é isso que eu estou falando, a obra ela veio de cima do norte para o sul, na duplicação da BR-101 Nordeste. Começou pelo Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas está mais avançado do que Sergipe, porque começou primeiro aqui do que lá. Agora nós conseguimos relicitar os 2 primeiros lotes de Sergipe, da divisa com Alagoas e o que chega perto de Aracaju, que em Aracaju já está duplicado, e acabamos de suplementar em 65 milhões a obra em Sergipe. Então, a obra no estado de Sergipe vai ser... já foi retomada, mas vai tomar um ritmo maior a partir desse inverno. E estamos licitando o último trecho de Sergipe até a divisa com a Bahia. E na Bahia nós já retomamos 4 lotes que estão a todo vapor, tem 60 quilômetros já duplicados e prontos para a inauguração. Aliás, já estavam prontos para inaugurar antes de eu sair. Eu não consegui fazer essa inauguração. Então, é uma obra que a nossa expectativa, se não houver mais nenhum tipo de descontinuidade do ponto de vista orçamentário, ela, em 3 anos, deverá estar concluída até Salvador. Ou seja, nós teremos 6 capitais do Nordeste, João Pessoa, Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju e Salvador, interligada por uma rodovia, que é a BR-101, totalmente duplicada. O problema é que quando você desmobiliza uma obra com uma duplicação de uma BR, é uma obra gigantesca, com custos gigantescos, Flávio, para você remobilizar é muito difícil. Só para vocês terem uma ideia, a nossa BR-101, lote 3 e 4, que é esse lote justamente que pega ali de Rio Largo, Pilar, São Miguel dos Campos, Campo Alegre, Junqueiro, Teotônio, nós licitamos 2 vezes, foram 2 licitações desertas, sem interessado em fazer a obra. É aquela coisa da casa da gente, é mais fácil construir uma casa nova do que reformar uma casa. O risco para o construtor é muito grande. Depois nós conseguimos licitar, e aí vieram os problemas de lava-jato, as grandes empresas brasileiras de engenharia não estavam aptas a participar de licitação. Tudo isso foi um complicador e realmente atrasou muito a retomada dessas obras. Agora nós conseguimos retomar, não só a BR-101, mas grande parte das obras que foram paralisadas no Brasil por conta dessa crise. Todos os projetos tiveram que ser revistos, reajustados, reanalisados. Ajuste de projeto não é uma coisa simples. Aliás, fazer infraestrutura no Brasil é uma epopeia, principalmente de obras estruturantes grandes. Você tem fase de projeto básico, de projeto executivo, as 3 fases da licença ambiental, licença prévia, licença de instalação, licença de operação, até que a empresa você tenha uma empresa vencedora, que você licite. Muitas vezes, aliás, quase sempre essas obras grandes são judicializadas. Você fica esperando, às vezes, por anos, uma decisão do judiciário para dizer qual foi a empresa vencedora da obra, até que você comece a mobilizar. Uma obra dessa como a BR-101, você tem fábrica de brita, de concreto, uma mobilização de máquina gigantesca, não é fácil. Mas quando uma obra é desmobilizada, a retomada realmente é muito difícil.
Bem, estamos praticamente em cima da eleição prevista para outubro deste ano e temos uma situação atípica este ano, que nós temos um candidato eleitoralmente mais forte, está preso, completou um mês de prisão exatamente hoje, dia 7. E eu lhe pergunto, quais são as perspectivas? Olha, o quadro, né, para a eleição presidencial ele está muito nebuloso ainda, né, Flávio? Você tinha uma candidatura do ex-presidente Lula, né, com muita força, né, mas, na minha avaliação, né, a candidatura do presidente Lula não é uma candidatura, né, mais viável, né, já que ele está condenado por um tribunal de segunda instância, né, ele está fora da eleição por conta da lei da ficha limpa, né, isso é um fato, né, e isso mexe muito com os números e com a perspectiva da eleição. Mas a verdade é que você tem hoje números cristalizados, né? Você tem um Bolsonaro aí em torno de 20%, nós não sabemos como ele se comportará, né, durante o período eleitoral, quando ele e suas ideias, né, forem verdadeiramente expostas na televisão. Você tem um centro bastante dividido, né, com candidaturas como a do ex-governador Geraldo Alckmin, a do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, né, uma expectativa de candidatura do presidente Michel Temer, né, e uma esquerda que você ainda não sabe quem vai ser o candidato, né, por exemplo, do PT, que é o partido mais forte. Um candidato apoiado pelo Lula, né, seja lá quem for, ele já começa num patamar, né, bastante alto. Então, é um quadro realmente muito nebuloso. Eu espero, né, que o centro, eu pretendo votar num candidato de centro, acho que o Brasil precisa, né, de um período de estabilidade, né? Qualquer risco agora ou qualquer escolha equivocada, né, vai colocar o nosso país numa situação muito difícil. Nós não aguentamos, né, uma outra crise como a que vivenciamos, né, nos últimos anos, né, e espero que o brasileiro, né, na hora de votar, busque aquele candidato que seja mais experiente, que já tenha governado, que tenha equilíbrio, que possa dialogar, né, com a sociedade brasileira, né, no intuito de reunificá-la novamente. Nós sempre fomos um país muito diverso do ponto de vista social, das nossas origens, enfim, mas sempre fomos um país com uma população, né, que sempre conviveu muito bem, né? E hoje nós temos nitidamente, né, uma sociedade muito dividida. Então, o primeiro desafio do próximo presidente vai ser unificar a sociedade brasileira. E precisamos ter um presidente também que dialogue, né, com o resto do mundo, né? O Brasil não é um país que vive isolado, né, e precisa muito recuperar a sua imagem, né, de líder local, né, de uma nação que está em desenvolvimento, né, que prega, né, os valores democráticos, né, e isso é fundamental. Então, eu não tenho dúvida que na hora certa nós teremos esse candidato que poderá representar tudo aquilo que o país necessita para continuar se desenvolvendo e crescendo. Ok, nosso muito obrigado ao deputado federal Maurício Quintela, do PR, da bancada de Alagoas do PR, pela sua presença aqui em Conjuntura. Vamos agora ao intervalo, a gente volta daqui a instantes.